Bom dia, como estamos passando? Bom, vamos começar. Vamos começar então com uma oração. Senhor Deus, amado Pai, obrigada por esse dia lindo. Obrigada, Senhor Deus, por tudo que tens feito nas nossas vidas, por todas as confirmações na Tua infinita misericórdia tem nos dado, Senhor Deus. Peço neste momento que Tu esteja, Senhor Deus, tomando todo o nosso ser, tirando tudo que não é Teu, Senhor Deus. Nós entregamos espontaneamente ao Teu altar todos os nossos sentidos, todas as nossas vontades, e que o Teu Espírito tenha total domínio. Tudo que não é Teu, nós desde já repreendemos na autoridade, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Vem estar falando conosco e sendo glorificado hoje e sempre, Pai, porque para isso é que nascemos e para isso, Senhor Deus, é que queremos viver. Em nome de Jesus que oramos e Te agradecemos sempre. Amém. Então, hoje o estudo vai ser sobre jejum e oração. No hebraico, jejum significa cobrir a boca. No grego, a abstinência voluntária de alimentos. No sentido mais amplo, é abster-se de alguma coisa. Logo, existem vários tipos de jejum. De comida, de bebida, de algum tipo de alimento. Se abster de televisão, jornal, internet. Então nós vamos estudar no sentido mais bíblico, do que é o de alimento e ou de bebida. E por motivos espirituais, que é esse que nós temos que buscar como indivíduos e como praticantes de alguma comunidade, né? Então, entre os judeus, isso era uma prática muito comum. Nós vamos ver lá na história que o fariseu vai para a sinagoga e ele se orgulha, né? Que ainda ele diz lá em Lucas 18:12, jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho, né? Então ele já era uma prática normal e ainda ele se vangloriava disso, né? De estar, no caso, depois o publicano, lá diz miserável que eu sou, né? E de ver a diferença do orgulho espiritual, que essa é uma grande coisa que a gente tem que estar cuidando, que é muito comum as pessoas acharem que tem alguma autoridade em cima de um orgulho do próprio ego, né? Então, naquele tempo o jejuar era normal, era algo comum. E não se encontra, por causa disso, a Bíblia toda ela foi escrita, né, nos termos judaicos, que era para jejuar, né? Então, vamos ler lá em Mateus 6, a partir do 5. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai que está no secreto. Então seu Pai que vê no secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não seja igual a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim. Aí o Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque o teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os homens vejam que eles estão jejuando. E lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, ponha óleo sobre a cabeça e lave o rosto,
para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas o seu Pai que vê no secreto. E seu Pai que vê no secreto o recompensará. Então, eles, como viu, era uma coisa comum. Mas Jesus admoesta, dentro de Mateus 6, 5 a 18, que inclui o Pai Nosso, que é para você fazer no secreto. Na verdade, se a gente for ver, todo o espiritual é no secreto. Eu posso aqui estar falando, mas Deus, o Espírito, ele conhece a verdadeira intenção do meu, do teu coração de estar ouvindo. Então, sim, não importa o que você pareça, importa a realidade do nosso coração, que é isso que vai ser posto no fogo e se é que vai sobrar alguma coisa que glorifique a Deus, porque tudo que for espelhado pelo nosso ego, ou seja, que a gente apareça mais do que Cristo, vai virar pó. Não vai significar de nada, foi um esforço vão aqui na Terra. Então, muitos gostam de aparecer, gostam de estar, enfim, com o microfone na mão, precisam ter holofotes, ministrar para uma, duas pessoas, não nem saem, né? Tem uns que recebem para ministrar sobre as vidas, não aceitam, enfim, simplesmente servir, eles precisam. Claro, justo é o trabalhador do seu salário, mas tem gente que explora isso. E isso é só paga já, né? Aí vamos deixar que Deus julgue também, mas as vidas são as coisas mais importantes para Deus. E isso a gente tem que estar sempre colocando. Você está fazendo para aparecer, você está fazendo para você. Porque quando a gente confia em Deus, a gente sabe que as provações vêm para todos, mas existe a paz que sai de todo entendimento, que é sobrenatural e ninguém compreende, né? Então, eles deixa bem claro, Jesus, nessa passagem, 3 coisas devem ser feitas para nós. A oração, o jejum e abençoar outras vidas, como esmolas, né? Que até a própria Igreja Católica traduz amor como caridade, né? Então, e os judeus têm muito disso. É muito natural deles ajudarem, porque eles sabem que se você ganha mais, se você tem mais, se Deus te deu a mais, é porque Ele conta com a tua mão para fazer justiça dele. Então você tem um plus, entre aspas, a mais, de poder fazer justiça na terra, através do que Deus tem abençoado. E isso é uma questão de entendimento, né? Que Deus vem estar realmente abrindo o entendimento de todos nós nesse sentido. Então, continuando, nós lemos até o 18, vou continuar até o 22. Os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas vieram a Jesus e lhe perguntaram: por que os discípulos de João e os dos fariseus jejuam, mas os teus não? Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo jejuar enquanto está com eles? Não podem enquanto o tem consigo. Mas virão dias quando o noivo lhes será tirado, e nesse tempo jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Ninguém põe vinho novo em vasilhas de couro velhas. Se o fizer, o vinho rebentará as vasilhas, e tanto o vinho quanto as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, pois vinho novo em vasilhas de couro novas. Então, Jesus deixa implícito que quando ele se fosse, era para nós jejuarmos. Hoje, ele, assim como ele nos prometeu, nós temos o Espírito Santo que nos dá discernimento de todas as coisas. E aqui a palavra é bem clara, que se você vai botar um pano novo em roupa velha, ou seja,
ou vice-versa, vinho novo em couro velho também, vai estourar. Então, esse corpo corruptível, a nossa alma corrupta, se não for renovada através do próprio Espírito Santo, transformando tudo isso novo, uma nova criatura, não aguenta. E na verdade, se a gente for ver, por isso que as pessoas, quando se convertem, os bebês na fé, não permanecem, porque não estavam, não tinham amadurecido, né? O pano era novo, a roupa era velha e explodiu, não aguentou. Era o Espírito Santo, estava movendo, mas não foi renovado, não foi feito algo que visse somente através do Espírito todas as coisas que acontecem. Todas as coisas que acontecem na própria vida da pessoa. Quando a pessoa é renovada no Espírito, e isso requer uma caminhada, requer uma vontade muito grande de permanecer com o Senhor, as coisas vão se ajeitando e a fé vai se fortalecendo, né? Então, o Senhor Jesus, ele quer que todos nós sejamos salvos. Mas, muitas vezes, as pessoas olham para as circunstâncias, olham para segundo a sua própria carne e acabam por tropeçando. E o tropeçar é normal, mas o permanecer, né, mesmo olhando para o outro que erra, o permanecer é através do Espírito. É o permanecer no vinho novo do Senhor. É permanecer no que Ele tem para cada um, independente das circunstâncias, né? Então, Jesus diz que a gente jejuaria. E o importante nisso tudo é a gente estar observando sempre a motivação. Qual a motivação? Ou seja, temos que nos examinar do que nos leva a fazer o jejum. Muitas vezes as pessoas jejuam para aparecer para os outros, como era o caso dos fariseus. Muitos jejuam para ter mais poder. Mas e a motivação concreta desse poder? É para abençoar vidas? Ou é para dizer que tem mais intimidade com Deus e ao bonzão, né? Então tudo está na motivação. E essa motivação, ele tem ciência. E mesmo assim, graças à bondade e misericórdia dele, ele ainda derrama, ele ainda tem paciência, ele sabe que a gente está numa transformação diária, que a gente vai chegar com a ajuda dele ao pleno conhecimento de nós mesmos, da sua palavra, através do seu Espírito, e que nós iremos mudar nossas atitudes, né? Então, tudo que é feito para ostentar, com uma capa de religiosidade, né, sem descrição, já perdeu a recompensa dele. Então a gente não precisa de esconder, né, que a gente está jejuando. Até ele fala de botar o óleo na cabeça. É para arrumar o cabelo, né? Não é para ficar tudo desgrenhado, enfim, aparecendo que tá sofrendo, né? Então é uma pretensa vontade de parecer ungido, né? Aquela coisa maior do que os outros, né? Então Jesus então espera que a gente realmente jejue, né? Mas e por que o jejum? Porque vamos ver lá em de novo Marcos 2, 21 ao 22, né, que é os últimos do pano novo e das vasilhas, né? Porque o jejum, ele fortalece o espírito e enfraquece a carne. Mas como assim? Ficar assim, se abstendo de alimento, vai fortalecer a minha carne, né? Mas é a carne de alma. É tu dizer para ti mesmo: eu não quero, eu tenho algo maior que eu estou esperando no Senhor. E ficar, permanecer. E principalmente, buscar o Espírito Santo nesse momento. Muitas pessoas se abstêm das coisas, mas o seu espírito, a sua alma não é renovada. Fica dentro de si,
brigando com todo mundo, porque fica de mau humor porque não tá comendo, enfim. Aí é uma questão de estar se cuidando. Você tá realmente deixando nesse período, está cuidando da sua alma, limpando, experimentando o que o Espírito Santo esteja fazendo? Ou você está fazendo algo realmente forçado para fazer que algo aconteça segundo a tua vontade? Aí é que vem, né? Então, o Espírito Santo, nesses 2 versículos, é simbolizado pelo vinho, né? Quando Jesus subiu, ele derramou para todos nós, para a gente poder receber, através do Espírito Santo, toda a sua vontade através do Espírito. Então, nós não podemos conter o Espírito, mas a nossa carnalidade vai fazer de tudo, todo o espiritual das hostes do mal, para que a gente não chegue ao pleno conhecimento da vontade de Deus e que a gente venha sempre a estar sofrendo e não conseguindo entender o propósito de Deus. E o jejum, ele vai com essa busca, busca espiritual firme, com propósito mesmo, ele vai dar-nos o entendimento e Deus vai vencer todas as coisas. Então, basicamente, existem 3 tipos de jejum. O normal, então, que se abstém de alimento, mas não de água, né? Que o próprio Jesus, em Marcos 4, 1, 2, diz, né? Que Jesus, olha como diz. Então, Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Não fala em sede, né? Então a palavra diz que Jesus teve fome. Então, abstinência de alimento, mas não de água. Não fala que ele teve sede também. O jejum, tem outro tipo de jejum, o absoluto, que então é abstinência de água e de alimento. Em Atos 9, 9 diz: por 3 dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu. Falando de Paulo, né? Depois lá em Esther 4:16, que Esther intercede ao jejum de 3 dias, sem comer e nem beber, com o povo de Suzã, pela salvação do povo, né? Depois que ele intercede diante do rei, que era o esposo dela. E tem também a parcial, então, normal, absoluto e parcial de alimentos, que foi o que Daniel fez, no Daniel 10, 2 e 3. E também tem a absoluta e sobrenatural, lá em Deuteronômios 9, 18. Depois prostrei-me perante o Senhor, sem Moisés, né? Outros 40 dias e 40 noites não comi pão, nem bebi água, por causa do grande pecado que vocês tinham cometido, fazendo o que o Senhor reprova, provocando a ira dele. Né? Então, e confirma lá em 1 Reis 19, 8. Então ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até que chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali era o profeta Elias, né? Que ele se fortaleceu, depois de todo aquele mimimi com a Jezabel lá, que ele fugiu, né? Ele queria morrer. E aí ele é fortalecido, é Deus quem leva esse alimento, e ele viajou depois 40 dias e 40 noites. Só com aquele provisão que Deus entregou. Então a duração pode ser, como diz a própria palavra que nós lemos até agora, vai até 1 noite até 40 dias. Então, 1 noite, quando Dario jogou Daniel na cova dos leões, lá em Daniel 6:18. 1 dia, quando Esdras com o povo, antes do regresso de Jerusalém, ele intercede com o povo. Esdras 8, 21 e 23. 3 dias, Esther e os judeus em Suzã, em Esther 4:3. E 40 dias, Moisés, Elias e o próprio Jesus Cristo. E as formas do jejum? Então, assim como há diversos tipos de jejum, há também diversos modos de jejuar. Então, existem regulares, emergenciais, privados ou coletivos. Então, todos eles visam uma busca mais intensa e concentrada de Deus numa determinada situação.
sempre acompanhado de oração. Então, nós não jejuamos pelo simples fato de jejuar, mas para buscarmos a Deus, como a gente tem falado. Então, não visa o jejum mudar a Deus, mas nossa atitude para com Deus. Quando jejuamos, entramos em sintonia com Deus e sua presença. É como temos falado. O jejum é uma concentração ao espiritual. É muito mais do que se abster de algo. No caso, é muito comum hoje, e eu costumo fazer, tirar a internet, porque daí a internet sempre tem aquelas notícias que te deixam nervosa, não sei o quê. Então, é uma abstenção que você sabe que você vai conseguir focar. Nem é questão de conseguir, é questão de fazer. Porque o jejum regular, no caso, que diz lá em Levítico 23, 27. O 10º dia deste 7º mês é o dia da expiação. Faça uma reunião sagrada e humilhe-se e apresente ao Senhor uma oferta preparada no fogo. E Zacarias 8,19. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Os jejuns do 4º, do 5º, do 7º e do 10º, como foi citado acima em Levítico, serão ocasiões alegres e cheias de júbilo, festas felizes para o povo de Judá. Por isso, amem a verdade e a paz. Então, confirmando que em cima não fala a palavra jejum, mas o 10º mês também era uma festa, ou seja, festa com jejum. Então, era uma humilhação, né? Diz lá em Levítico. Faça uma reunião sagrada e humilhem-se. Né? Então, a gente tem que estar feliz, ciente que algo espiritual está acontecendo e não é para mover, fazer mudar a vontade de Deus. É para nos santificarmos e buscarmos o entendimento de Deus em todas as coisas e como agir, porque até para interceder pedindo a modificação das coisas, que Deus manda anjos, não se ora para anjos, se ora para Deus. Deus move os anjos. É a oração do justo que tem muitos seus efeitos. Então, no Velho Testamento era público e nacional. Todavia, nem todo jejum público era regular. Em 2 Crônicos 21:4. E Josafá é avisado que está vindo um grande exército contra ele. E alarmado, decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Né? Então, ele sabia que estava vindo algo e o povo se reuniu para fazer. Assim como o jejum lá de Jonas, né? Que ele foi para avisar do juízo de Deus sobre Nínive e o povo se humilha. Né? Ele reconhece que estava pecando lá em Jonas 3, 6 a 7. E modifica a sua conduta. Então, esse jejum regular, né? Jejum nacional que pode ser feito também. Existe o jejum ocasional. Então é aquela ocasião repentina, tem aquela urgência, aquela coisa, uma saúde de um irmão, alguma coisa que está acontecendo, que está perturbando o espiritual, o emocional das pessoas, né? Então, que é o caso de Esdras, né? Que lá 10:6 diz: Então Esdras retirou-se de diante do templo de Deus e foi para o quarto de Joanã, filho de Elisebe. Enquanto esteve ali, não comeu nem bebeu nada, lamentando a infidelidade dos exilados. O povo havia pecado e normalmente Deus levanta grandes homens de Deus para estar reconhecendo esse erro e trazendo à luz, né, para as pessoas o seu erro e acabam por se humilhando e jejuando como um propósito de santificação mesmo. E o jejum pessoal, que é uma busca individual por Deus, com maior intensidade de oração. E é muito interessante que a ciência hoje em dia tem comprovado a necessidade do jejum. Tu vê como a palavra é maravilhosa. Quando não havia como explicar a ciência da palavra de Deus. No entanto, a palavra já falava sobre inúmeras coisas, sobre higiene, enfim,
que era importante. E isso foi feito, né? Deus ensinou, né? Inclusive dos animais, de casca ofendida, enfim. A ciência hoje tem provado que tudo que está na Bíblia tem um lado científico de um porquê. Isso é maravilhoso. Inclusive ao jejum, a falta do alimento faz com que células cancerígenas sejam eliminadas do organismo. Então, assim, há uma limpeza, uma desintoxicação do organismo quanto à falta do alimento. E isso, hoje, a gente mais do que nunca com esses alimentos industrializados, né? O quanto é importante a gente estar desintoxicando nosso organismo. E Deus já vinha trazendo isso como uma prática normal na própria palavra, né? Se abster dos alimentos para o corpo estar entrando numa organização novamente. Muito legal isso. E muita gente faz jejum pessoal para emagrecer, enfim, para a saúde que tem confirmado. Mas o importante realmente é a gente estar se santificando, né? Entendendo o propósito de Deus. Isso que a gente tem que estar cuidando. Então, o propósito principal do jejum é ter objetivos firmes e claros, de estarmos com Deus. Lá em Deuteronômio 5:31, diz o quê? Você ficará aqui comigo, e eu lhe anunciarei toda a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que você lhes ensinará, e eles deverão cumprir na terra que eu dou a eles como propriedade. Então, Moisés é chamado para estar sozinho com Deus, enquanto o povo delegou de estar na presença de Deus, ficou com medo. E daí ele está com Deus e receber, segundo o propósito, receber as revelações de Deus. Lá em Deuteronômios 9:9, quando subiu o monte para receber as tábuas, as pedras, as tábuas da aliança que o Senhor tinha feito com vocês, fiquei no monte 40 dias e 40 noites. Não comi pão nem bebi água. Então, interceder pela nação por arrependimento, por identificação. Daí, para isso que a gente tem que estar buscando, entendendo o que Deus quer. Nós temos que estar buscando, então, renovar também a nossa aliança. Então, lá em Deuteronômio 10:1-2, quando Moisés é orientado a fazer novas tábuas que tinha quebrado, por causa tinha se irritado com as pessoas, aí fazer também uma arca de madeira. O quinto é enfrentar Satanás, suas tentações, lá em Mateus 4:2, quando Jesus no deserto, né? E também em Marcos 9:29, que Jesus diz, quando os discípulos não conseguem expulsar os demônios lá, Jesus diz que essa espécie só sai pela oração e por jejum. O próprio Jesus diz. E eles estavam com Cristo e eles não conseguiram expulsar, né? E o capítulo, esses versículos mais importantes e capítulos, estão lá em Isaías 58, a partir do versículo 3 até o versículo 10, que é o jejum aceitável a Deus. Vamos ler esse capítulo, esses versículos? Porque jejuamos, dizem, e não ouviste? Porque nos humilhamos e não reparaste? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram seus empregados. Seu jejum termina em discussão e rixa, e em brigas e socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que sua voz seja ouvida de fato, lá do alto. Será esse jejum que eu escolhi, que apenas um dia o homem se humilhe e incline a cabeça como o junco e se deite sobre o pano de sacos cinzas? É isso que vocês chamam de jejum? Um dia aceitável no Senhor? O jejum que desejo não é este. Soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo? É esse que Deus quer. Aí sim, a luz irromperá como alvorada, e prontamente surgirá a sua cura, a sua retidão irá diante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim, você clamará ao Senhor, e Ele responderá.
Você gritará por socorro e ele dirá: estou aqui. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar, se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfizer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como o meio-dia. Esse é o jejum aceitável do Senhor. É que a gente faça do jejum não um ritual. É que a gente tenha um coração voltado unicamente para o Espírito, ante tanta correria do dia a dia, ante tantos turbulências, problemas com a família, no trabalho, a gente poder parar, poder, ante todo os estresses dentro de casa, que nesses momentos que a gente quer buscar mais a presença de Deus, a gente vive em família, vão acontecer coisas inéditas para tirar a gente do foco. E a gente conseguir permanecer entendendo a mensagem, que Deus permitiu aquilo, permanecer em paz com Ele e saber que a motivação da gente estar fazendo aquilo. A volta e meia a gente pode esquecer e acabar comendo alguma coisa, mas porque esqueceu, enfim, nós somos humanos, Deus entende isso, mas conseguir voltar. Porque o que importa é o Espírito. Pede perdão, tira da boca, enfim, permanece com Deus, porque a busca espiritual, entender as circunstâncias que estiverem acontecendo nesse período, principalmente de busca, e entender que o jejum que agrada o Senhor é esse. É o dar libertação para os cativos, restauração, né, do todo, da nossa alma, da nossa busca, do nosso crescer, tirar as ligaduras da impiedade das nossas vidas, da vida dos nossos familiares, que a gente puder ajudar, vão vir pessoas, a partir desse conhecimento que a gente vai recebendo, as pessoas vão se aproximando. E a gente está disposto a ajudar, a estar ouvindo, às vezes é só ouvir, às vezes é só te permitir que a pessoa se abra o coração. E a gente está podendo dar uma palavra de consolo. Muitas vezes as pessoas julgam o conhecimento, enfim, a santidade de alguém como alguém que vai julgar o outro. E isso não tem cabimento. Porque a partir do momento que a gente está em Deus, a gente não está aqui para julgar, a gente está aqui para ajudar. E as pessoas infelizmente entendem assim, né? E às vezes acabam se afastando de pessoas que poderiam ajudar ela por causa desse tipo de coisa, infelizmente. A gente está aqui então porque para libertar as ataduras do jugo, quebrar as ataduras do jugo. Muitas vezes a gente está, até o próprio jejum, fazendo por obrigação. Eu tenho que fazer porque não sei o quê. O jugo de Jesus é suave. A gente poder estar trocando com Deus e quebrar isso. Então também libertação dos oprimidos, a gente poder estar ajudando nisso em oração, em fé, no espiritual, que é só o espiritual que modifica todas as coisas. Primeiro acontece no espiritual, depois no material. Para que todo jugo então seja despedaçado, os cativos experimentem a verdadeira libertação em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. Atitudes para com os outros, em compaixão. Você sentir compaixão, você não julgar. Você entender que assim como você é digno de misericórdia, todo mundo à nossa volta tem traumas terríveis que nem podemos sonhar. E quanto mais uma pessoa machuca a outra, mais ferida essa pessoa é e mais misericórdia a gente tem que ter, conforme o temperamento, claro. Muitas pessoas tendem a rejeição, que é o caminho da rejeição, a se isolar, a se fechar cada vez mais. E no caso da rebeldia, tendem a se revoltar, a querer quebrar tudo, até matar. Isso é um estudo específico também. Então a gente está entendendo que tudo existe algo por trás. E que motivações erradas vão fazer o Senhor não aceitar o nosso jejum. O jejum tem que ter uma motivação unicamente espiritual. Porque o jejum correto é vir com boas ações, é vir sempre com renovação de todo o nosso entendimento.
a fim de proclamar a libertação ao cativo, quebrar todo o jugo. A gente não pode jejuar então com legalismo, sempre criticando tudo e todos, criticando sempre a igreja. E se a gente está numa fase dessas, nem adianta. A gente tem que realmente estar... A gente vai sentir paz em todas as coisas. A gente sabe quando a gente está no Espírito, quando a gente está em paz, mesmo em meio a circunstâncias tumultuadas. A atitude, então, é manter uma fé, né? Deus vai responder às nossas orações, Ele nunca deixa uma oração em fé sem resposta. Que seja sempre dentro dos padrões de Deus, os princípios de Deus nunca mudam. Sempre vai ter o amor como base, sempre vai transformar, né? Sempre vai trazer a revelação da vontade dEle. Ter uma base firme na palavra, consciência de que é bíblico, né? Que a gente está fazendo realmente da vontade de Deus, ajudando tudo à nossa volta a ser transformado segundo os seus princípios, segundo a sua vontade. A gente não espera uma urgência para esperar que seja jejum, a gente tem que estar sempre andando em espírito, né? Evitar a ostentação religiosa, ficar atento aos ataques de Satanás, no caso, nos conflitos da casa. O jejum nunca vai mudar os padrões de Deus. Então, muita gente acha, como já aconteceu, que eu já passei, a pessoa chamou a gente para orar e ela estava pedindo oração contra a ex-mulher do cara, que ela, enfim, do marido dela atual, que ela estava até com um bebê, sendo que essa mulher que estava pedindo oração não estava usando a atitude da ex-mulher, mas ela fez o marido abandonar o lar para ficar com ela. Então, assim, existe conflitos de interesse. E Deus não vai deixar em paz quanto a isso, sem tu dar uma exortada. Claro, aconteceu o pecado, aconteceu o erro, mas você não pode esperar que a justiça dos homens, que a ira, no caso dessa mulher, da ex-esposa, seja evidente, né? É contraditório, porque houve um pecado. E a gente esperar que o pecado não tenha uma resposta do próprio mundo, das próprias nossas ações, é um tanto infantil, né? Esperar que Deus vai fazer a nossa vontade através da nossa oração, do nosso jejum, sendo que está fora dos princípios de Deus, né? E a gente vê lá, em 2 Samuel 12, quando morre o primeiro filho de Betseba, né, que foi fruto do adultério. Davi foi lá, orou, jejuou, ficou lá em pano de saco, cinza e tal, sofreu para que Deus voltasse atrás, mas Deus já tinha dado a sentença, fruto do pecado. Deus poderia ter mudado? Poderia, mas ali ele nos deixa um exemplo, que o que é errado, nem sempre, por mais que Davi fosse um homem segundo o coração de Deus, por mais que ele estivesse jejuando ali, não, você fez errado, né? Inclusive houve um assassinato, né, do marido da Betseba, e a justiça minha, né, conforme as situações do mundo, né, que Jesus já deixou as leis dele plena, Deus já deixou as leis dele plena no universo, e as coisas vão decorrer, cedo ou tarde a justiça dele vai chegar. E isso é o melhor de tudo. A gente não precisa se preocupar com a justiça, que não é o próprio Deus quem faz, mas as circunstâncias, a justiça vai acontecer, porque assim é perfeita todas as coisas de Deus. Então, se a gente for começar o jejum, cuidar para que a gente não faça logo de cedo muito longo. Então começa, né? A adquirindo não começa lá com falta do açúcar, muita dor de cabeça e tal. Então começa uma refeição, começa abstendo do chocolate, tem gente que não pode ficar assim, chimarrão, sei lá, a internet. Então que Deus vai ministrar no coração aquilo que mais... não posso ficar sem isso. É isso que você vai tirar, normalmente. Porque é o que vai te deixar o tempo todo. Ai, não posso. Ai, Senhor, me ajuda. Teu Espírito seja forte em mim, em nome de Jesus. É esse trabalhar, né? Então, o que a gente tem que fazer durante o jejum? Nós temos que nos consertarmos, nos purificarmos, nos santificarmos em todos os sentidos.
alma, corpo e espírito, em cada célula, da ponta do fio de cabelo, à ponta do dedão. Tudo ser santificado no Espírito Santo. Confessar os nossos pecados do passado, desvincular dele. Às vezes, muitas vezes, tem pecados de sangue que devem ser quebrados, né? Na junção da alma, no caso dos casais. Então, desvincular de tudo, pedir que o sangue de Cristo esteja sendo passado, limpando, purificando, e ver isso espiritualmente, né? Se arrependendo, renunciando direitos legais, né? Você prefere estar certo ou ter paz no Senhor, né? A gente deu direitos legais, então o inimigo está tirando isso da mão dele. Buscar o que então a gente almeja seja sempre lícito, né? Nunca se esquecendo das nossas motivações. E ver as bênçãos advindas do jejum. Vem lá, continuando. Jejum do Isaías 58, o 9 ao 14. O 8 ao 14. Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Olha ali a bênção divina, proteção divina. Então clamarás, e o Senhor te responderás, gritarás, e ele dirá: eis-me aqui. Leva-nos a tirar do meio de nós o jugo, e estender o dedo, e a falar iniquidade. Benevolência se abrires a tua alma faminto, e fartares em alma aflita. Então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. Olha a limpeza espiritual aí. E o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares áridos, satisfação independente das circunstâncias, e fortificará os teus ossos, força física, saúde. Será como um jardim regado, refrigério no Senhor, e como um manancial cujas águas nunca faltam, provisão permanente. E os que de ti procederem edificarão as antigas ruínas. Seremos discípulos fiéis nele. E levantarás os fundamentos da geração em geração. Sempre o Senhor vai estar fazendo. Chamar-te-ão reparador de rupturas e restaurador de veredas para morar. Sejamos nós restauradores de veredas. Então te deleitarás no Senhor e te farei cavalgar sobre as alturas da terra. Sucesso, sucesso em todas as coisas, ministerial, em todas as providências de Deus necessárias para a nossa vida. E te sustentarei com herança do teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. A bênção então eterna da aliança com ele. Em nome de Jesus que oramos, Senhor Deus, e agradecemos por tudo que tens feito. Que possamos diariamente, na nossa semana, no nosso mês, estar buscando propósitos corretos de jejum, segundo a vontade de Deus. Amém? Deus abençoe a todos.